Vou dar início ao preparo da massa, a quantidade eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu tenho aqui amido de milho, farinha de trigo, margarina, eu tô usando a Qualy, que eu acho ela mais saborosa, mas você pode usar manteiga também. Gema, sal, uma pitada de sal. E leite condensado. A minha preferência é o Moça, por isso que eu tô usando ele, mas você usa aí a marca que você gostar mais. Vou preparar a massa. Aqui eu já tenho misturado o amido de milho com a farinha de trigo. Vou acrescentar a margarina. A gema. E o sal. O sal é só uma pitadinha para levantar o sabor mesmo. Vou começar colocando aqui a metade da quantidade de leite condensado. Vou misturar um pouquinho. E agora aqui, gente, é mão na massa mesmo, pra gente sentir a umidade dela, né, e ver se vai precisar de colocar mais leite condensado. Eu vou amassando aqui, a gente vai fazer isso até que essa massa desgrude das mãos e também do bol. Está seca, eu vou colocar mais um pouco do leite condensado e vou mexer novamente para observar. Prontinho, a massa já chegou no ponto, ela desgrudou do bol. Desgruda das mãos também, tá bem macia, é o ponto que a gente precisa. Vou abrir a minha massa, eu vou usar aqui um saco plástico próprio para alimentos. Eu cortei o meu aqui para ele ficar maior, eu vou forrar minha bancada com ele. Vou vir com a minha massa, vou colocar do lado de cá. E vou cobrir a minha massa com a outra parte do plástico. Agora eu vou abrir essa massa usando um rolo comum de cozinha. Não precisa fazer força, é uma massa super macia. A gente tem que tomar o cuidado aqui de deixar ela toda na mesma altura, para os biscoitinhos assarem de forma uniforme. Então, a gente vem, abre a massa, abre toda ela. Agora, a gente já destampa com essa parte aqui do plástico e agora a gente vai cortar a nossa massa. Eu tô utilizando aqui esse cortador redondinho, você pode usar o que você tiver aí na sua casa. A gente vai começar a fazer aqui os furinhos na massa. E eu vou fazer isso na massa toda. Os biscoitinhos vão ficar mais ou menos nessa espessura, né? Na espessura que eu fiz. Já cortei meus biscoitos, coloquei numa assadeira aqui. Eu não costumo untar, os meus biscoitos não grudam, mas se você tiver inseguro, pode colocar uma folha de papel manteiga ou pode untar com margarina e farinha, que também vai dar certo. Eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus, até que o fundo dos biscoitos esteja dourado. Eu vou mostrar para vocês o ponto certo aqui dos biscoitinhos. Como que a gente vai saber que os biscoitinhos estão prontos? A gente vai pegar um aqui, ó, e se o fundinho dele estiver douradinho dessa forma aqui, é porque ele já está assado, já está pronto. Vamos preparar agora o recheio dos biscoitos, que a gente vai rechear os biscoitinhos. Aqui na panela eu coloquei leite condensado, creme de leite, farinha de trigo e também leite ninho. E vou misturar isso tudo aqui até dissolver antes de levar ao fogo. Ponto correto do recheio é esse aqui, ó, quando ele começa a cair em blocos da colher, ele cai meio que em pedaços, tá vendo? Eu mexi em fogo médio até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto que a gente precisa para rechear os biscoitinhos. Chegou no ponto que ele vai cair em blocos, eu desligo o fogo e acrescento a manteiga e misturo novamente até ela se derreter aqui. Pronto, a minha margarina derreteu, eu transferi o meu recheio aqui para um prato e tô cobrindo ele aqui com um plástico em contato com ele. Tá? E eu vou deixar aqui em temperatura ambiente mesmo até ele esfriar.
O recheio já esfriou, olha como ele fica lisinho, macio, super fácil de trabalhar. É com ele agora que a gente vai rechear os biscoitinhos. Aqui eu tenho leite ninho para a gente fazer a finalização. Eu vou começar aqui pegando um biscoitinho e com a espátula eu vou espalhar esse recheio sobre esse biscoito. Uma quantidade generosa, tá, gente? Para ficar bem gostoso. Feito isso, agora eu vou pegar um outro biscoito, vou fazer aqui uma leve pressão para esse recheio se espalhar aqui dentro. Eu gosto de finalizar o biscoitinho passando a espátula em volta dele, para ficar um acabamento mais bonito. Eu venho com a espátula, vou girando o biscoito, acerto esse recheio em volta dele, para a gente conseguir diferenciar o biscoito do recheio. Olha só como as camadas ficam bem evidentes dessa forma. Agora a gente vai mergulhar aqui no leite ninho, fazer o acabamento, passa ele todinho no leite ninho. E pronto, o biscoitinho finalizado, pronto para saborear.